Então, dando continuidade aqui, nosso segundo exercício que a gente vai resolver junto. Aqui, toda vez que eu for abrir o online GDB, a gente vai ter essa estrutura apresentada aqui para a gente, tá? Eu tenho aqui o jogo da velha e ele inclui uma biblioteca. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício que a gente fala um pouco sobre biblioteca. E aqui, esse código, ele já vem um código pronto para que a gente consiga dar play aqui, ó, e ver a execução dele aqui embaixo. Beleza? Então, ele está dizendo para o computador escrever para a gente: Olá, mundo. Então, ele escreveu pós-execução. Beleza? Então, para iniciar meu código, eu vou apagar esse aqui. E aí a gente vai ter sempre essa estrutura, né? Int main, abre parênteses, fecha parênteses, uma chave, o nosso código vai dentro e lá no final, essa chave ela precisa ser fechada também, ok? Então aqui, a gente vai, então, criar um algoritmo de uma calculadora, onde a gente consiga digitar dois números quaisquer que sejam e a gente consiga calcular a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão, beleza? Então vamos lá. Eu vou utilizar números inteiros para fazer esse exercício. Então os números vão ser, né? As variáveis vão ser n1, n2, soma, subtração, multiplicação, divisão. Vou pedir, né, para o computador criar o espaço para a gente armazenar essas informações. Então, digite o número 1. Não esquecer do ponto e vírgula, pedir para o computador armazenar tudo isso aqui, né? O scanf é a formatação do número inteiro, que é porcentagem de, entre aspas, vírgula, o endereço, que é o e comercial, do número que vai ser armazenado aí, que é o N1, ok? Então, ó, a mesma coisa ela vai ser feita para o N2, então eu só vou copiar e vou colar aqui e vou fazer a substituição, até para agilizar o processo aqui de resolução, ok? Essa parte aqui a gente chama de entrada de dados, ok? Então aqui, ó, vou até dar um Enter. Primeiro, na linha 13 eu tenho a definição das variáveis dentro do tipo de variáveis. Aqui nesse espaço eu criei os espaços para a gente ter a entrada de dados. E aí nessa entrada a gente tem o processo de escrever o valor e de armazenar esse valor. Aqui embaixo a gente vai para o processamento, que é quando a gente vai, ó, pensar em como montar a nossa calculadora. Então a soma é o quê? N1 mais N2. E a subtração? N1 menos N2. E a multiplicação? N1 vezes N2. Divisão? N1 dividido por N2. E o resto? Resto que, inclusive, ó, eu esqueci de mencionar lá como uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, resto. O resto é N1 porcentagem. Então, esse símbolo aqui, ele é utilizado para a gente calcular a divisão, o resto da divisão, ok? Então, aqui vai ser o nosso processamento. E agora eu preciso criar a minha saída de dado. Então, é no printf, opa, a soma é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, soma, printf, a subtração é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, sub, ponto e vírgula. Printf, a multiplicação é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, multiplicação. Ponto e vírgula. Divisão, printf, a divisão é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, divisão, ponto e vírgula.
E o resto, né? Printf, o resto da divisão é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, resto, ok? É para o nosso código rodar. Então, ele possui as quatro etapas aí, né, do desenvolvimento de um algoritmo, que é a definição de variável, a entrada de dados, o processamento e a saída. Eu vou rodar aqui no meu código e a gente já tem aqui na execução o espaço para inserir, né? Então, aqui, ó, digite o número um. Vou colocar 5. Enter. Digite o número 2. Vou colocar 2. Enter. Então, ele disse para a gente que a soma é 7, a subtração é 3, a multiplicação é 10 e a divisão é 2. E o resto da divisão é 1. Isso está certo, ok? Mas, ó, o que a gente precisa se atentar aqui é como o resultado ele foi exibido para a gente. Na terceira linha, que é a linha que tem que ser da soma, eu tenho todo o resto. Então, eu vou precisar quebrar essa linha. Então, a partir de quem que começa a atrapalhar o resultado da soma? Da subtração. Então, eu vou vir aqui, ó, na saída de dado, vou antes, né, depois da aspas, barra N, barra N e barra N. Esse comando, ele vai fazer com que a gente consiga ter cada informação em sua linha. Então, ó, aqui já dá uma melhorada, ok? E é isso. Nos vemos na próxima aula.